Solicito ao primeiro secretário, o vereador Jean Carlos Lopes, que por gentileza proceda a chamada dos senhores vereadores para coro da nossa sessão. Lista de chamada. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio César Machado da Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Ukil Miaki. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong, Emerson do Posto, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, presente. Vereador Iduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, primeira secretaria. Vereador Juliano Junabe. Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan, presente. Vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo, presente. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Olímpio Samo Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Quinze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 15 dos senhores vereadores encontram-se presente. A coro regimental. Solicitar o primeiro secretário anotar a presença do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Anotada a presença do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. A coro regimental. Pedindo a proteção de Deus, declara abertos o trabalho da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis independentes de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Atas 5.907, sessão ordinária de 3/2/2015. Ata 5.908, sessão ordinária de 4/2/2015. Ata 5.909, sessão ordinária de 10/2/2015. Ata 5.910, sessão ordinária de 11/2/2015. Ata 5.911, sessão ordinária de 18/2/2015. Ata 5.912, sessão ordinária de 24/2/2015. E ata 5.913, sessão ordinária de 25/2/2015. À disposição dos senhores vereadores, encontra-se sobre a mesa dos trabalhos. Desce um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui. Papéis dependentes de deliberação. Mensagem GP 233/2015, projeto de lei número 43 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação dos cargos públicos de eletricista no Departamento de Manutenção de Próprios Públicos da Secretaria de Serviços Urbanos e da outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 43/2015, de autoria do Poder Executivo. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminha assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta Casa. Projeto de lei número 44/2015 dispõe sobre o atendimento preferencial de pessoas com doenças neoplásicas malignas, câncer, nas unidades privadas de saúde do município de Mogi das Cruzes. Plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 23 de março de 2015. Caio Cunha, vereador PV. Não dá, né? Não dá. Ele que falou que tinha falado. O senhor Paulo é testemunha. Vamos lá. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 44/2015, de autoria do nobre vereador Caio Cunha.
Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do novo vereador Caio Cunha e do vereador Juliano Abi. Anotadas as presenças dos senhores vereadores Caio Cunha e também do vereador Juliano Abi. Continuando. Projeto de lei número 45/2015. Alteração de denominação de via pública, de autoria do vereador Taubaté Guimarães, vereador PMDB. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 45/2015, de autoria do novo vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, do PMDB. Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Senhor presidente, permissão para anotar a presença do vereador Cláudio Kilmiak. Está solicitado. Anotada a presença do vereador Cláudio Kilmiak. Continuando, projeto de resolução número 05/2015. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 29, inciso 5º do artigo 158 da resolução 005/2001. Regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, de autoria da mesa diretiva. Plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 2 de fevereiro de 2015. Projeto de resolução número 5/2015, de autoria dos vereadores Antônio Lino. Não, isso é da mesa, né? Da mesa. Projeto da mesa diretiva dos trabalhos. Consulta plenária se considera objeto de deliberação. Nenhum de seus vereadores manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Esta é mudança no regimento interno. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do novo vereador Clodoaldo de Moraes. Anotada a presença do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Requerimento número 53/2015. Requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão 5.920, ordinária realizada na data de 24 de março de 2015. Plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 25 de março de 2014, vereador Cláudio Miak, PSDB. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do novo vereador pastor Roberto de Jesus. Anotada a presença do vereador Roberto Valença Lima. Coloco em discussão o requerimento número 53/2015, de autoria do novo vereador Cláudio Miak. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 54/2015. Egrégio plenário, considerando que este vereador possui dúvidas sobre a jornada de trabalho dos professores da rede municipal de ensino de tempo integral desta cidade, é que requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, prefeito de Mogi das Cruzes, bem como a senhora Maria Aparecida Servan Vidal, secretária da Educação de Mogi das Cruzes, para que encaminhe as seguintes informações a essa Casa Legislativa. 1. Como está distribuída a jornada de trabalho semanal dos professores municipais de arte e educação física que trabalham nas escolas de tempo integral e que assinaram o termo de adesão de jornada e em quais momentos são feitos os registros de ponto. 2. Nas escolas sempre, Benedito Ferreira Lopes, CAIC, Escola Municipal de Educação Especial EMESP, IEJA, Escola de Jovens e Adultos, professores devem seguir o horário estabelecido na grade horária de sua disciplina. Desta forma, é possível, de acordo com a disponibilidade da grade horária dessa escola, organizar suas aulas de forma a ter um dia livre ou um período livre na semana. 3. Segundo a nova composição da nova jornada dos professores de arte e educação física, que não assinaram o termo de adesão, esses devem ministrar 18 horas com os alunos e 2 horas em outras atividades.
Como está distribuída a jornada diária desses profissionais e em quais momentos se registram as suas digitais? 4. Está previsto para os professores que aderiram à jornada de trabalho de 40 horas uma carga de 30 horas aula? Quanto vale uma hora aula? Isso é igual para todos os professores da rede pública municipal? Se não, por que a diferença? Como está distribuída a jornada diária do professor 1 da educação básica, que assumiu a sala de primeiro ano, antigo pré, em quais momentos registram as suas digitais? 6. Existe alguma escola de tempo integral na rede municipal que não possui relógio de ponto? No caso negativo, como é feito o registro? No caso de cumprimento de atividades em horário noturno, HTP é garantido aos professores a segurança necessária e o acesso aos instrumentos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho, tais como acesso a livros, computadores e internet? Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 17 de março de 2015. Vereador Iduígues Ferreira Martins, PT. Solicito ao secretário anotar a presença da nobre vereadora Vera Rainho. Anotada a presença da vereadora Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Esta presidência vai colocar requerimento número 54/2015, de autoria do nobre vereador Iduígues Ferreira Martins. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Encerrado são o nobre vereador Mauro Claudino Araújo. Não é encerrado, não. Abrindo a discussão, senhor presidente. Você falou encerrada a discussão com a palavra. Perdão. Em discussão. Senhor presidente, eu estava lendo um pouquinho, ouvindo a leitura do nobre primeiro secretário, o vereador Jean Lopes, a respeito desse requerimento, senhor presidente. E, em nome da Comissão de Educação, senhor presidente, eu acho a comissão, essa casa aprova uma lei, cria audiências públicas para os membros da casa poder questionar a secretaria, todo o andamento, muitas dessas informações, senhor presidente, são prestadas e discutidas em audiências públicas aqui já na Câmara Municipal. Então, senhor presidente, a gente sente, às vezes, que a intenção não é desenvolver o trabalho. Não é desenvolver o trabalho. É criar-se um fato político, senhor presidente. Acho que essas informações, o vereador tem todo o direito, eu acho que elas têm que ser abertas, discutidas, senhor presidente. Mas isso tem forma de fazer isso. Faz uma questão, um requerimento, como se tivesse algo equivocado, senhor presidente, como isso não tivesse sido discutido há 3 semanas atrás aqui na Câmara Municipal. Como se a gente não tivesse discutido isso, e Vossa Excelência estava presente, passou lá, na audiência pública da educação. Acho, senhor presidente, descabido, entendeu? Esse requerimento, na forma como ele deve ser feito. Acho que qualquer dúvida que o vereador Iduígues tem, ele tem liberdade, como tantas vezes questionou a Comissão de Educação, de vir nas audiências públicas, de enviar ofício à administração municipal e receber as suas respostas, senhor presidente. Fazer na forma de requerimento, senhor presidente, parece mais uma afronta, mas criar um fato político. Entendeu? E eu acho que nesse momento, com essas questões, senhor presidente, a gente não deve. Então, senhor presidente, eu gostaria de me posicionar contrário, entendeu, à aprovação desse requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o autor da propositura. Primeiro, boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa e os alunos que aqui estão nas escolas de nossa cidade. Eu quero dar uma boa tarde, inclusive ao meu sobrinho que aqui se encontra, Vinícius, que está aqui conosco nessa tarde. E eu não acho, senhor presidente, primeiro, quero protestar contra a postura de Vossa Excelência. Eu, na leitura do regimento, vi várias vezes Vossa Excelência apontar para o plenário, solicitar que chamasse o vereador Mauro Araújo. Vossa Excelência tem que decidir se Vossa Excelência preside essa casa ou se é líder do governo. Não é correto, não é elegante, por parte de Vossa Excelência, querer orientar a votação nessa casa, presidir na casa. Quero aqui deixar os meus protestos, porque eu estava sentado aqui, atentamente, ouvindo o requerimento, ouvindo a leitura, e vi Vossa Excelência agindo dessa maneira. Quero deixar os meus protestos. Até hoje, apoiei Vossa Excelência na condução dos trabalhos dessa casa, na presidência dessa casa. Votei em Vossa Excelência com muito orgulho, mas esse fato, lamentavelmente, depõe contra Vossa Excelência. O
presidente, durante o processo de discussão e votação, tem que agir com imparcialidade. E Vossa Excelência não agiu dessa forma. Quero aqui deixar os meus protestos. Só para interromper, Vossa Excelência. As imagens podem provar, Vossa Excelência chamando, apresentando o requerimento que estava sendo lido e solicitando que chamasse o nobre vereador Mauro Araújo. Não tem nenhum problema de posições contrárias. Eu só acho que a casa não deve ser conduzida dessa forma. Deixa eu explicar, Vossa Excelência, se eu tenho a oportunidade. O seu colega de partido, vereador Clodoaldo, colocou um projeto aqui para ser votado na tarde de hoje. O vereador Mauro Araújo questionou o projeto do colega vereador. Eu chamei o vereador Mauro, chamei o vereador Clodoaldo aqui, na mesma instante estava lendo, não estava nada fazendo com isso. Quero o testemunho do vereador Clodoaldo aqui. Chamei aqui e pedi para tirar. O vereador Clodoaldo vai fazer uma emenda no projeto para fazer a mudança do projeto. Era no mesmo momento que estava lendo. Vossa Excelência se equivocou sobre o assunto. Agora, se Vossa Excelência criou uma predisposição sobre a leitura do projeto, eu não posso fazer nada, mas eu estava orientando o vereador Clodoaldo, o vereador Mauro Araújo, sobre a questão de um projeto aqui na casa. E também falei para ele, tem mais esse projeto está lendo. Falei os dois ao mesmo tempo. Então, eu queria só orientar Vossa Excelência, que eu estava orientando o seu colega de bancada sobre a questão do projeto que estava sobre a mesa, que ele está tirando aqui, a mesa está tirando o projeto para ser discutido depois. Essa é a informação que eu gostaria. Essa é a informação correta, não a dedução de Vossa Excelência. Eu estou convicto do que eu estou falando, senhor presidente. Só quero dizer isso a Vossa Excelência. O senhor quer a verdade ou o senhor quer que eu minta para o senhor? Segundo. Aí fica ao seu critério. Segundo, quero dizer o seguinte, agora sobre a propositura, sobre o requerimento. Esse foi um tema muito polêmico nessa casa. A jornada de trabalho dos professores. E o vereador Mauro Araújo fez uma emenda ao projeto, que esse projeto deveria ser acompanhado para que dentro de um determinado tempo, essa casa o reavaliasse. E nós estamos, então, nesse período de exercício da nova jornada, coletando informações para que, no momento propício, o projeto seja rediscutido. Está escrito no projeto. Está escrito no projeto que o projeto, depois de um determinado tempo, vai ser reavaliado. Então, cabe a esse vereador, se existem dúvidas, se a jornada de trabalho está sendo aplicada, como é que foram as adesões dos professores? E o papel constitucional de um vereador é fiscalizar o Poder Executivo? Esse vereador deseja saber como está. Não tem segredo, não tem o que esconder. E contra um requerimento deste, sobre a jornada de trabalho dos professores, sobre a remuneração dos professores, sobre como é que está transcorrendo o trabalho, por que esse segredo? Qual é a necessidade? Nós não estamos sendo pedagógicos com os vários alunos que aqui estão, não estamos sendo pedagógicos. O Brasil hoje, o Estado de São Paulo, vive uma greve dos professores, esconder informações sobre o professorado. Portanto, esse vereador aqui, de consciência tranquila, vota favoravelmente ao requerimento que apresentou e solicita aos meus pares que o façam. Caso contrário, eu vou estimular os professores que eles busquem outro caminho, porque o Legislativo não está querendo dar a transparência necessária para a educação no município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra o novo vereador Protásio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui unir as palavras do vereador Mauro Araújo, pela seguinte razão, vereador Iduígues. Eu acredito que se Vossa Excelência tivesse estado e participado da audiência da educação, várias respostas dessa aí Vossa Excelência já teria. Então eu acho que participar mais daquilo que se envolve no dia a dia aqui da Câmara ajuda em certas coisas que não vão ficar indagando simplesmente, fazendo papel e fazendo indagações que não vou dizer nada de absurdo, nada. Curiosidade a gente satisfaz com conhecimento. Então é de conhecimento de Vossa Excelência, na audiência pública da educação que teve aqui, onde vieram quase todos os membros da educação da rede pública de Mogi das Cruzes, se Vossa Excelência tivesse participado dela, creio que essas perguntas aí estariam já de conhecimento de Vossa Excelência. Então, eu acho também
de bom termo que esse requerimento aí, ele não tem razão de progredir. O vereador Por isso, Protássio, permite uma parte? Pois sim. Senhor presidente, eu acho que, o senhor presidente, as razões apresentadas pelo vereador Eduígues são plausíveis, senhor presidente. Mas também as razões que nós estamos apresentando, senhor presidente, são mais plausíveis ainda. Porque essa discussão, e a importância da discussão, principalmente na jornada de trabalho dos professores, foi feita várias audiências aqui nessa casa. Nós estamos discutindo em toda a audiência pública de prestação de contas da educação, nós temos acompanhado, nós temos perguntado informações sobre o nível de adesão dos professores nesse tipo de jornada, feito questionamentos muito além do que esse está sendo feito. E o que eu tenho questionado, senhor presidente, não é o vereador Eduígues, é ele que representa, muitas vezes, direto o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, de questionar, de ter a informação, a forma como que ele faz isso. Ele pode tranquilamente solicitar, por ofício, vir aqui participar das audiências públicas de educação, senhor presidente. Não vamos discutir o mérito, nós estamos, eu estou sendo contrário, senhor presidente, à forma como isso está sendo apresentado. Então, para mim, o fato dele fazer isso como requerimento, senhor presidente, está mais criando um fato político do que realmente buscar a informação. Então, para concluir, senhor presidente, Peço a palavra, presidente. eu fiz uma parte ao vereador, só para concluir, vereador Caio, que eu fiz uma parte a ele, eu quero encaminhar aos meus colegas de partido pela rejeição deste requerimento. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o novo vereador Caio Cunha. Presidente, eu acho oportuno essa discussão, até por conta de que eu acredito, né, que os vereadores, de uma forma geral, inclusive este vereador aqui, tem que começar, talvez, a participar mais das prestações de conta né, que são realizadas aqui nessa casa, como de educação, de finanças, de saúde, por aí vai. Eu acho que a nossa participação ela é fundamental, inclusive para fomentar uma maior discussão, para estimular a cada vez mais que o poder público executivo ele venha e, de fato, não apresente só números, mas que apresente algo mais específico e melhor pautado para tirar a dúvida de nós, representantes da população. Porém, eu não posso, né, furtar o direito de um vereador, né, dessa casa exigir algumas informações. Algumas semanas atrás, eu apresentei também um requerimento à Secretaria de Transportes, lembrando que eu fiz por outros meios, eu apresentei ofício e depois de 2 meses não tinha resposta. E aí sim eu apresentei o requerimento. Então, eu acho que nós não podemos impedir, seja qualquer for a dúvida, mesmo que por qualquer motivo o vereador Eduígues ele não tenha vindo ou não tenha sido esclarecido essas informações, né, para ele, né, durante esse período. Eu não sei se ele tentou de uma outra forma ou não, mas eu acho que o direito, né, de vereador em fiscalizar, em obter informação, ele tem que ser mantido. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o novo vereador Clodoaldo de Moraes. Senhor presidente, acho que o requerimento aqui discutido nessa tarde, cabe ao vereador, com certeza, fiscalizar, né, analisar aí os andamentos das coisas que tramitam na prefeitura, que andam na prefeitura. E o requerimento do vereador Eduígues não é nada mais que pedir informações. Eu não sei por que tanta polêmica, né, diante de um assunto tão tranquilo, tão normal. Se teve 1, 2 audiências na casa, não obriga a estar presente e também não desobriga de ter a informação. A informação ele pode ter a qualquer instante, a qualquer momento. Cabe, é um poder constitucional dado ao vereador de questionar, de fiscalizar, de analisar, né? Então, acho que não sei por que tanta polêmica num assunto tão tranquilo. Por mais que tenha tido audiências, talvez. Eu mesmo não participei, agora então estou cerceado de pedir informação. Não tem cabimento isso aí. Eu participo do que eu quiser e peço também do que eu quiser, informações que me cabe direito, né? Duígues, pois não. Bom, eu quero ressaltar que informação nunca é pouco, né? Verdade. Informação nunca é pouco. Quando alguém não quer dar alguma informação, é porque tem algo que pode dar algum problema. Porque se é tão
tão banal, é tão sem importância, discutir em audiência pública, por que não escreve? Por que não escreve, senhor presidente? Porque tem responsabilidade ao escrever. Porque a lei orgânica diz que o prefeito tem que responder por escrito e vai incorrer em crime de responsabilidade se mentir. Então, se é tão banal, se é tão simples, se falou em audiência pública, por que não escreve? A audiência pública não fala a diferença do salário de um professor concursado para um professor terceirizado da escola de tempo integral. Não fala em audiência pública. E se perguntar, irão negar a informação. Então, senhor presidente, se é tão simples, se é tão banal, por que organizar a base do governo para votar contra? Por quê? Se não tem nada a temer, é muito fácil. Vota a favor. E depois ele fala, não teve nada demais. Vossa Excelência não conseguiu nada demais. Então, eu fico mais preocupado quando eu vejo uma reação dessa natureza contra um requerimento de informação. Portanto, para mim, eu vou agir com tranquilidade, tá? Com consciência tranquila. Estou exercitando o direito legítimo de fiscalizar o Poder Executivo. Muito obrigado, vereador Clodoaldo. Até mais, senhor presidente. Presidente, o vereador Luiz falou 2 vezes, eu quero... Não, mas ele está falando em a parte. Você pode pedir... Ele falou em a parte. Se alguém pedir a parte, Vossa Excelência pode falar. A palavra ao novo vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Senhor presidente, está tendo uma grande confusão aqui. O vereador Caio também se confundiu, o vereador Duígues, o vereador Clodoaldo. Não é que a gente vota o que quiser, senhor presidente. Fazer. O vereador Clodoaldo falou ali, senhor presidente, não pode ser assim. Porque a partir do momento que eu faço, se ele quer fazer do jeito dele, faça através de ofício. Ele pergunte o que ele quiser, eu não tenho que me manifestar, senhor presidente. A partir do momento que ele quer pautar a Câmara Municipal, ele não pode. Ele precisa da maioria. Um requerimento não é mais do vereador Duígues, passa a ser da Câmara Municipal, passa a ser a Câmara Municipal, passa a ser o plenário, a totalidade dos vereadores questionando a administração municipal. Então, senhor presidente, vamos entender as regras do jogo, por favor, senhor presidente. Uma coisa é diferente da outra. O vereador tem e vai continuar tendo todo o direito de ele pedir a informação que ele quiser, via ofício. A partir do momento que ele o fizer através de requerimento, ele tem que ter o apoio da maioria, senhor presidente. E a maioria que vai decidir. Simplesmente isso. Continua com a palavra o novo vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Presidente, não tem nada o que falar, não. Obrigado. Continua em discussão o requerimento número 54/2015. Encerrado a discussão, nós vamos passar ao processo de votação. Essa presidência vai orientar o plenário. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Está rejeitada a matéria. Palavra da declaração de voto, nobre vereador Duígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu quero de novo lamentar a postura da casa. Tem um velho ditado que diz o seguinte, quem não deve não teme. É? Muito antigo esse ditado. Quem não deve não teme. Se o requerimento de informações foi rejeitado, estimula mais esse vereador a ir atrás das informações. Por outros caminhos. Por outros caminhos. E incentivar o professorado também a ir atrás das informações. Porque me deixa perplexo a preocupação com o requerimento de informação que essa casa acabou de rejeitar. Muito obrigado. Eu gostaria de solicitar ao presidente secretário que registrasse a presença dos alunos e das professoras e professores que estão nos prestigiando nesta tarde. Gostaria de agradecer a presença da professora Solange Janjardi Bris Lopes. Ela é diretora da Escola Municipal Infantil Adolfo Martini. E os alunos que acompanham, queremos também agradecer a presença de vocês. Ficamos sabendo aqui, professora, que esses alunos conseguiram atingir o primeiro lugar no IDEB de Mogi das Cruzes 2013. Para nós é uma honra ter a escola municipal do nosso município tendo um feito tão importante.
Prova disso é o trabalho que a direção da escola faz, os professores e todo o corpo discente e docente dessa escola que tem auxiliado essas crianças. Então, para nós, do Legislativo, nós ficamos muito gratos pela presença de vocês aqui no Poder Legislativo, que é a nossa casa, e também pelo trabalho que vem desenvolvendo na escola. Muito obrigado. E também agradecer a professora Ana Maria Guimarães da Silva, que acompanha a direção da escola. Também queremos registrar a presença do professor Marcos Dantas, do Colégio Alfabeto, e que está acompanhado dos alunos do 2º ano do ensino médio. Sejam bem-vindos, parabéns. É importante a gente exercer a cidadania aqui no Legislativo. E a presença de vocês muito abrilhanta essa sessão ordinária desta tarde. Muito obrigado. Senhor presidente, para um comunicado. Pois não. Vossa Excelência está com a palavra. Já é nós deliberamos hoje, mas a gente gostaria de fazer aos colegas vereadores que um comunicado de 1 minuto, Vossa Excelência tenha direito à palavra. Senhor presidente, o nobre primeiro secretário da Câmara Municipal, o vereador Jean Lopes, já citou a presença, senhor presidente, dos alunos do Adolfo Martini. Mas eu queria comunicar, senhor presidente, que esse é um exemplo de cidadania. Eu estive lá, eu tenho muita honra de ser amigo da diretora da escola e de ser amigo dos alunos. Sou patrono, vereador Jean Lopes, do Grêmio dos Estudantes. Crianças tão pequenas, na faixa aí dos seus 8, 9, 10 anos, já se reunindo para discutir os assuntos da escola. Então, quero deixar registrado, eu fiz o convite para que eles pudessem estar presentes hoje aqui na Câmara Municipal, receberem também essa lição de cidadania e nos dar essa lição de cidadania ao Grêmio, todos os alunos. Então, quero deixar aqui meu muito obrigado pelo convite de ser patrono de vocês, meu parabéns, Sol, minha amiga, a diretora que a acompanha, muito obrigado, sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao presidente secretário continuar a leitura dos papéis que constam do... Requerimento 56/2015, requer mesa obedecer às formalidades regimentais, a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão do projeto de resolução 04/2015, de autoria deste vereador. Solicito ao presidente secretário anotar a presença do novo vereador Pedro Hideki Komura. Anotada a presença do vereador Pedro Hideki Komura. Coloco em discussão o requerimento número 56/2015, de autoria do novo vereador Jean Carlos Lopes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Com aprovação, o projeto irá fará parte da ordem do dia. Moção 018/2015, egrégio plenário. A presente moção de aplauso tem como objetivo aplaudir e parabenizar o Partido Comunista do Brasil, o meu partido, pela passagem de seus 93 anos de fundação, comemorados nesse dia 25 de março. E também do partido da minha colega Ana Carina Pirillo. O Partido Comunista do Brasil comemora seus 93 anos de existência ininterrupta e 30 anos de legalidade, desde a redemocratização de 1985, posicionando-se onde sempre esteve ao longo de sua longa trajetória, no centro de acirradas lutas políticas em defesa da soberania nacional, da democracia e da justiça social. Nesses 30 anos de legalidade, o PCdoB se manteve no posto de combate, empunhando bandeiras avançadas na busca e realização de novo projeto de desenvolvimento nacional, caminho indicado pelo nosso programa para o avanço civilizacional em nosso país, no rumo da edificação de uma sociedade superior, a sociedade socialista. Requeiro ainda, isto posto, senhor presidente, em razão das considerações acima apresentadas, é que requeiro, na forma regimental, sejam concedidos votos de aplauso e congratulações. Requeiro ainda que seja enviado cópia da presente iniciativa aos presidentes nacional, senhor Renato Rabelo, e aos membros da Executiva Nacional, presidente estadual, senhor deputado federal Orlando Silva Júnior, e aos membros da Executiva Estadual, presidente municipal, senhor Mauro de Freitas, aos membros da Executiva Municipal, aos excelentíssimos deputados estaduais de São Paulo, senhor Alessi Brandão e senhor Átila Jacomussi, e a vice-prefeita de São Paulo, senhora Nádia Campeão, dando-lhes ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de março de 2015. Vereador Jean Lopes, PCdoB.
Coloco em discussão a moção de número 18/2015, de autoria do vereador Jean Carlos Lopes. Está em discussão. Com essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu quero saudar o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, na pessoa do vereador Jean Lopes, da vereadora Karina, dos militantes do partido. Um partido com 93 anos de história, que sempre lutou pela democracia no Brasil, sempre lutou contra a ditadura, contra o cerceamento das liberdades democráticas, sempre lutou ao lado da classe trabalhadora e sempre lutou para construir um Brasil justo, igualitário, fraterno, e tem participado, junto com o Partido dos Trabalhadores, desde o primeiro governo do presidente Lula até o governo da presidente Dilma. Um partido que, como eu já disse, sempre foi uma trincheira na luta pela democracia. Foi proscrito, perseguido, militantes assassinados ao longo da história. E no momento em que o Brasil, nós ouvimos vozes isoladas, felizmente, que não sabem os horrores do que é uma ditadura, chamam pelos militares, chamam pelo retrocesso, chamam pela falta de democracia. Aprovar uma moção como essa, de 93 anos, de um partido que constrói a democracia, a participação popular, o apoio às lutas sociais, para mim é um imenso prazer. Então eu quero parabenizar o Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como os contos. Está aprovado. Para a declaração de voto, o autor da propositura, o vereador Jean Carlos Lopes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, a minha comunicação é para agradecer a aprovação dessa moção. Realmente, hoje o PCdoB, exatamente dia 25 de março, o PCdoB completa 93 anos de história. Não podíamos deixar passar em branco essa data tão relevante na história do Brasil. Às vezes, a história do PCdoB, que é o partido mais antigo do Brasil, se entrelaça ou se confunde em algum momento com a história do nosso país. O partido, como outros partidos, tem defendido a democracia, tem dado, por exemplo, esse exemplo de cidadania e de ideia de um projeto amplo, desenvolvimentista para o nosso Brasil. É o que nós achamos e que devemos fazer. Participamos dos governos Lula, primeiro e segundo governo Lula, no Ministério do Esporte, demos a nossa contribuição no Ministério do Esporte, trazendo para o Brasil as Olimpíadas, grandes eventos importantes que trouxeram divisas para o nosso país. Embora tiveram crítica, por exemplo, na condução da Copa do Mundo, que o Brasil não teria condição de propor ou de realizar um grande evento que foi a Copa do Mundo. E mostramos para o mundo que o Brasil está, sim, preparado para grandes eventos. E agora vamos, também, bem como trouxemos a realização das Olimpíadas em 2016, aqui no nosso Brasil, realizada no Rio de Janeiro. Certamente, o país está preparado, senhor presidente, para esse acontecimento histórico que é as Olimpíadas. Mas falando do nosso partido, para mim é uma honra estar afiliado desde 92, um partido que tem atuado em vários campos, em várias frentes nesse Brasil, seja na reforma agrária, seja no parlamento, seja no executivo. Hoje acompanhamos o início do governo do nosso governador lá do Maranhão, um governo, senhor vereador, colega Chico Bezerra, que ficou anos e anos com a família Sarney. E nas eleições passadas, o PCdoB, através do candidato Flávio Dino, hoje governa um importante estado. Acredito que haverá mudanças de conceito, mudança, por exemplo, de inclusão naquele estado. Para nós, é o primeiro estado onde nós já temos exemplos em cidades. Aqui em São Paulo temos aqui Jundiaí, administrada por um comunista, Flávio Dino. Lá em Olinda, senhor presidente, nós, desde 2001,
administramos Olinda e tem sido, por exemplo, administrações consecutivas do PCdoB. Isso prova que estamos preparados também para governar e administrar esse Brasil no futuro bem próximo. Viva o socialismo, viva o PCdoB. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que continue com as leituras dos papéis constando da ordem do dia. O expediente. Moção 19/2015, egrégio plenário, considerando que no entroncamento da São Paulo 102, rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, estrada Mogi-Taçupeba, na altura do quilômetro 69, existe a entrada-saída para a estrada conhecida como Aroeira, Ueda, entroncamento esse localizado próximo a um trecho em curva e que torna o local perigoso e palco de diversos abalroamentos e atropelamentos. Considerando que é muito dificultoso o acesso a esse trecho pela falta não só de sinalização adequada, mas também pela falta de trevo de acesso, pois o local é longo após uma curva na rodovia São Paulo 102, onde já ocorrem vários atropelamentos. Considerando finalmente que esse entroncamento da rodovia São Paulo 102 com a estrada da Aroeira, Ueda, dá acesso a diversas propriedades de pequenos e médios produtores rurais que utilizam esse acesso com seus caminhões para escoar a produção e ou abastecer suas lavouras com insumos, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz veemente apelo aos excelentíssimos senhores Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira, secretário de Estado de Logística e Transporte, no sentido de promover os estudos necessários à implantação de trevo de acesso na São Paulo 102, rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, também conhecida como estrada Mogi-Taçupeba, na altura do quilômetro 69, para a estrada Aroeira-Ueda. E, finalmente, que do deliberado pelo egrégio plenário seja oficiado também os excelentíssimos senhores Marco Aurélio Bertaioli, prefeito de Mogi das Cruzes, André do Prado, deputado estadual, Marcos Damasio, deputado estadual, e ao senhor Armando Costa Ferreira, superintendente do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 19 de março de 2015, Odete Souza, vereadora PR. Coloco em discussão a moção de número 19/2015, de autoria da nova vereadora Odete de Souza. Está em discussão. Com a palavra, a autora da propositura. Presidente, nobres vereadores, nós temos uma dificuldade muito grande no trânsito na SP 102, como o vereador leu, primeiro secretário, mas a maior dificuldade é o acesso para que a gente possa entrar nesta estrada de terra, que é chamada como do Pesqueiro Ueda ali, que é a estrada velha do... Uns chamam de estrada velha do Coatinga. E a maior dificuldade é que ela se encontra exatamente numa curva. Existem alguns condomínios de residência já depois da Fazenda Ueda. Para quem vai de Mogi para lá, ela tem um acesso com bastante tranquilidade. Mas quem vem do bairro para o centro tem uma dificuldade imensa por causa da curva. E como nós já tivemos inúmeros acidentes, atropelamentos, e ali passa o transporte escolar, o coletivo, existe parada de ponto de ônibus dos dois lados da pista. Então, próximo de uma curva. Ali nós necessitamos de uma rotatória, de um acesso que facilitasse a entrada do morador que vai pegar ali a estrada da Fazenda Ueda. E como é uma SP, eu peço aqui a colaboração de todos os vereadores para que aprovemos essa moção de apelo pela necessidade por vidas que já perdemos nessa localidade, para que realmente a gente consiga um acesso com mais visibilidade. Muito grata, presidente. Obrigada, vereadores. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovada.
Indicações, proposições publicadas. Indicações de número 241/2015 e a 248/2015, de autoria dos senhores vereadores. Vamos colocar em discussão as indicações de número 241. Como tem um requerimento e ele ficou junto aos papéis, gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura do requerimento primeiro, depois as indicações. Requerimento 57/2015. Com lei do plenário, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, realizou recentemente um trabalho cuja presteza e agilidade resultou em benefícios diretos para os estudantes da Escola Estadual Iracema Brasil de Siqueira. Diante de todo o exposto, eu quero a esta mesa diretiva que sejam concedidos votos de aplausos e congratulações à Prefeitura de Mogi das Cruzes e à Secretaria Municipal de Transporte pela presteza e rapidez do atendimento dos pleitos realizado pelo Legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 25 de março de 2015, Juliano Abi, vereador PSD. Coloco em discussão o requerimento número 57/2015, de autoria do novo vereador Juliano Abi. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agora sim, as publicações de indicações número 241/2015 e a 248/2015, de autoria dos senhores vereadores. Coloco em discussão as indicações já lidas pelo primeiro secretário, dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovada. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos no expediente. Não havendo mais papéis para ser tratado no expediente, esta presidência concede a palavra ao primeiro vereador inscrito, o vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vossa Excelência está com a palavra. Tem 10 minutos. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria cumprimentar aqui os alunos, Colégio Adolfo Martins e Colégio Alfabeto, que estão hoje na tarde assistindo a nossa sessão, acompanhando o andamento dos nossos trabalhos nesta casa. Senhores vereadores, eu acho que o assunto que nós vamos tocar é um assunto muito importante. Eu acho que é muito importante para esses jovens que estão aqui, porque eu tive a oportunidade, presidente, de assistir essa semana na televisão, na TV Globo de Mogi das Cruzes, uma reportagem de uma importância fundamental para todos nós aqui em Mogi das Cruzes, que diz respeito ao problema da água. E hoje nós estamos vivendo um problema seríssimo com relação ao abastecimento de água numa infinidade de lugares do nosso estado e principalmente na capital do estado de São Paulo, que também já afeta Mogi das Cruzes, porque nós recebemos também água que vem da Sabesp para abastecer Mogi das Cruzes. Então, eu gostaria, presidente, que os senhores vereadores, porque muitos dos vereadores não conseguiram assistir esta reportagem. Gostaria que a imprensa também, o pessoal da imprensa, se pudessem assistir essa reportagem que passou na TV Globo, que eu acho que é fundamental para que a gente tomasse conhecimento, vereador Bibo, de algo que pode vir a acontecer, que já está acontecendo no sistema Cantareira, com relação à represa Billes. Então, eu gostaria que o pessoal colocasse a reportagem para que nós pudéssemos ver. Vamos lá. Estamos vivendo isso no nosso dia a dia e a gente foi buscar respostas sobre o projeto de transferência de água poluída da represa Billings, aqui na zona sul da capital, para o sistema Alto Tietê, que tem água limpa. Alguns especialistas estão preocupados aí com essa mistura. O medo é que o Alto Tietê, que hoje está limpo, possa ficar poluído. O reservatório capaz de guardar 1 trilhão de litros de água, mas que guarda muito esgoto. Para entender o que aconteceu com ele, a gente vai voltar um pouquinho nessa história. Nossa missão, navegar pela Billings. Junto com a gente, o engenheiro químico que há 5 anos monitora essas águas.
Percorremos 60 quilômetros e logo no começo as ocupações já anunciavam o que veríamos. Quanto mais a gente vai se aproximando da margem, a gente vai vendo mais lixo, mas isso não é nada, né? Não, não é nada. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. É porque o nível subiu muito. Quando o nível está mais baixo, você enxerga toda a margem e o fundo da represa infestado, lotado de lixo. Choveu. Choveu, por isso o nível está alto, a gente não enxerga muito o lixo. Mas é impressionante a quantidade de lixo que tem nessas margens. Então, na verdade, o problema está mascarado? Hoje está. O que não impediu esse borbulho na água, perto da barragem onde é feita a transposição da água do Rio Pinheiros. A gente está notando essas bolhas, então o ambiente tem muita bactéria que não consome oxigênio. É um gás ali, um gás do lixo? Isso, é um gás do lixo, é o metano. Para medir a qualidade da água contaminada no ponto mais poluído, o especialista usou essa sonda. Quanto menos oxigênio, menos vida na água. A gente mediu só na superfície, deu 1,4 miligrama por litro. O ideal seria em torno de 8 miligramas por litro. E é justamente parte da água desse reservatório a grande aposta da Sabesp para reforçar emergencialmente o abastecimento da Grande São Paulo. Hoje, 7,69 mil litros saem da Billings por segundo. A proposta é retirar mais 4 mil litros, só que de um ponto diferente do reservatório. A ideia é ligar os braços Rio Pequeno e Rio Grande da Billings e depois bombear a água para a represa Taiaçupeba, do sistema Alto Tietê. Lá, tratar e distribuir. A obra nem começou, mas a Sabesp promete entregá-la até o meio do ano. Um projeto polêmico, já que boa parte da água é poluída, o que torna o tratamento mais complexo e caro. Se essa transferência se estender por muito tempo, a minha preocupação é que a mancha de poluição do corpo central ela chegue nesses pontos mais distantes da Billings, por causa do aumento das velocidades no reservatório e também por causa do revolvimento desses poluentes no fundo do reservatório. Também fizemos a medição no braço Rio Pequeno, trecho considerado limpo, onde vai ser captada a água para o Alto Tietê. A concentração de oxigênio dissolvido está 5,5 miligramas por litro. A legislação para esse tipo de água fala em torno de 5 miligramas é o mínimo necessário. Então está no limite mesmo. Está no limite mesmo. Se diminuir abaixo de 5 miligramas por litro, aí já começa a complicar o ecossistema aquático. O que, segundo ele, já aconteceu na Guarapiranga, que recebe água da Billings há 15 anos. O bombeamento do braço Taquacetuba, mesmo distante também do corpo central, ele também está impactado e essa poluição da Billings foi levada para Guarapiranga. A gente percebeu uma degradação muito acentuada do reservatório Guarapiranga também. Hoje em São Paulo a gente tem um sistema muito poluído, um pouco poluído, que é o Guarapiranga, e os outros todos limpos. Agora eu vou misturar essa poluição toda nos outros reservatórios. Se você falasse, estou correndo todos esses riscos, mas olha, tem um programa que vai limpar a Billings. Aí você fica mais tolerante aos riscos do curto prazo. No curto prazo é sempre assim, as soluções são ruins, as soluções têm riscos e essa visão que depois a gente vê o que faz. Isso não é uma boa ideia. Bom, o presidente da Sabesp diz que, antes de tudo, tem que garantir que a população não fique sem água. Essa transposição de bacias, integração, é feita há décadas. É claro que algum impacto ambiental sempre causa, mas é preciso estabelecer um balanço entre o impacto ambiental e o direito que as pessoas têm de ter água nas suas casas e segurança hídrica. A gente só ficou sem a resposta sobre por que não tratar a água suja antes de jogar dentro da represa que está ali. Essa a gente fica sem a resposta. O sistema Alto Tietê abastece hoje 4,5 milhões de pessoas, 300 mil a mais que um ano atrás, e o nível do sistema está em 22,9%. Bom, presidente, senhores vereadores, todos nós vimos aí o que o governo do estado está querendo fazer com relação à nossa represa de Taiaçupeba. Trazer água poluída da Billings para dentro da represa de Taiaçupeba e fazer o tratamento desta água poluída numa água que já está mais ou menos limpa, fazendo um tratamento adequado e que com o tempo está comprovado, não sou eu não entendo disso com relação ao problema dessa parte
técnica e química que diz respeito ao tratamento de água. Mas eu acho que o governo do Estado, até porque nós temos nós vimos aí que o Alto Tietê já tem quase 30% de água que acumulou agora nesse período de chuva. A Cantareira foi para 15% ou 16%. Então, o governo do Estado poderia perfeitamente fazer uma obra de despoluição, uma obra de tratamento direto da represa Billings e não fazer toda essa transposição de água, trazendo essa água contaminada, poluída, para a nossa represa de Itaiaçupeba, para poder tratar e mandar essa água para fora da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Eu gostaria depois, a opinião, vou dar uma parte, mas eu gostaria depois que o vereador Juliano, que é uma pessoa que entende, o vereador Mauro, que estão sempre discutindo, e que esse assunto fosse discutido, presidente, abertamente nesta casa, até porque é um assunto de uma importância fundamental para todos nós e que a gente precisa ter conhecimento profundo com relação a tudo isso. Esta reportagem da TV Globo, mostrando tudo isso, é uma coisa gravíssima que nós temos que tomar e ter alguma decisão com relação a isso. Vossa Excelência, só dar uma parte, vereador Pedro Comura. Vereador Chico Bezerra, eu acho que é importante esse debate, mas eu queria esclarecer a Vossa Excelência, vereador, que a água vai ser retirada de um braço aqui da represa Billings, né, aqui perto de Ribeirão Pires, né, não é uma área que não está tão contaminada como o restante da Billings, mas sim de um afluente lá que vai para a represa Billings. Pois não, vereador, mas só para responder o vereador Pedro Comura, quem falou tudo isso foi o engenheiro que toma conta da represa Billings durante 5 anos. Ele que está dizendo que o que vai vir para cá é água poluída. Não é porque está no braço, tirando água de um braço, que essa água não está poluída. Pois não, vereador? A palavra continua com o vereador Francisco Moser. Quer ceder a parte? Pode ceder. Essa presidente vai conceder-nos 3 minutos que pediu. Fazendo a parte, Vossa Excelência, que depois, na sequência, o vereador inscrito é o vereador Mauro Araújo, e aí a gente concede a palavra ao vereador Mauro e continua a discussão. Estou com a parte? Bom, o vereador Chico, oportuno o tema trazido da casa, não só o problema da falta d'água no estado de São Paulo, que eu sempre falo, e vou repetir, mais de 20 anos sem ampliar os reservatórios de água do estado de São Paulo. 20 anos do mesmo governo, sem ampliar em uma gota a capacidade de armazenamento de água no estado de São Paulo. Além desta incompetência, tivemos agora a outra, que é colocar uma água poluída junto de uma água saudável, que é a água aqui da nossa região. E outro dia, senhor presidente, eu vi uma cidade, eu não sei se é Mariporã ou Bragança, salvo engano, a população fazendo protesto pelos royalties da água. Pelos royalties da água. Eu vou sempre trazer esse tema à casa, porque quando tive a oportunidade de passar pela Assembleia, como o vereador Chico passou pela Assembleia, apresentei um projeto sobre os royalties da água. A nossa região manda água para 4 milhões de paulistanos. A água é retirada daqui, é um recurso natural da região, e o governo do estado, ao invés de mandar dinheiro para melhorar a região, manda água poluída. Manda água poluída. Enquanto a discussão na sociedade é a compensação das cidades que têm mananciais, a compensação financeiras para essas cidades cuidarem do seu manancial, eles mandam poluir os mananciais. Está na contramão da história. Muito obrigado, vereador Chico. Vereador Caio Cunha que pediu, depois a vereadora Odete, depois o meu amigo. Depois do vereador Caio Cunha, eu vou conceder a palavra ao vereador Mauro Araújo. Pois não. E aí a gente continua a discussão. Passou meus 10 minutos já? Já foi os 10, nós entramos mais 3 minutos, tinha mais dando 4 minutos. Vamos lá, vereador. Bom, vereador, primeiro eu queria agradecer pela sua
parte. É um tema que a gente tem tratado nesses últimos tempos com mais rigor e precisa de mais ainda, e eu faço coro com Vossa Excelência quando faz essa provocação, inclusive a Comissão do Verde e Meio Ambiente, da qual eu faço parte, para começar a realmente discutir de fato isso. Como o vereador Eduígues disse, há anos que nós aqui nessa casa, inclusive, brigamos por uma compensação, ou seja, a Sabesp ela sempre retira a água daqui do nosso município e não há compensação nenhuma. E agora ela devolve, como um prêmio de consolação, uma água poluída, né? Eu, na verdade, eu fico assustado, né, quando eu vejo o presidente da própria Sabesp, assim, é lógico que vai haver um impacto ambiental, como se fosse algo comum, né? Então a gente vê, né, que a inoperância e a ingerência, né, do governo do Estado em tratar com relação à água, ela é permanente, né? É o tal de resolver a ferida com band-aid. Não tem uma resolução efetiva e somente tapa buraco, resolvendo o problema de uma forma arcaica e medonha, né? E até diante disso eu queria fazer uma correção a uma fala que eu sempre faço aqui nessa casa, quando a Sabesp ela foi indicada para cuidar do lixo. E agora nós realmente vemos que ela tem total controle, né, sobre o lixo na água, e está querendo mandar aqui agora para o nosso município. Obrigado, vereador. Presidente, só para encerrar, gostaria realmente de dizer e agradecer a oportunidade, até porque esse assunto é de uma importância fundamental. Fala para o vereador Pedro Komura o seguinte: eu faço parte, meu partido, apoia o governo do Estado. Aliás, o seu partido é o vice-governador. Tem o vice-governador. Não é porque nós temos o vice-governador, que o meu partido apoia o governo do Estado, que nós não podemos falar aqui e falar sobre aquilo que vai prejudicar a cidade de Mogi das Cruzes. Isso vai prejudicar. Vereador Carlos Evaristo, daqui 5, 6, 7, 8, 9 anos, pode ter certeza que a represa de Itaiaçupeba vai estar poluída. Entendeu? E eu sei que tem gente que está falando isso, não sou eu. Falaram, o engenheiro falou isso aí. Entendeu? Então, muito obrigado. E depois eu peço uma partezinha também aí, viu, vereador? Tá bom. A gente agradece o novo vereador e concede a palavra ao novo vereador Mauro Claudino de Araújo. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Tá, senhor presidente, antes eu vou passar uma parte à vereadora Odete, ela estava na sequência. Agradeço, vereador. Vereadores, eu gostaria de discutir alguns pontos aqui. Primeiro, para esclarecimento para alguns, né, até para o público presente, quando nós falamos da represa de Itaiaçupeba, é do rio Itaiaçupeba. Isso é em Jundiapeba. Isso é ao lado do Hospital Dr. Arnaldo. Que essa captação vai para Suzano. Então, e ali é feita a distribuição. Então, para que fique muito claro, porque hoje nós estamos com vários alunos assistindo para que entendam isso. O importante disso nós temos uma água limpa, eu já percorri por dentro, dali do Hospital Dr. Arnaldo até a captação de Suzano, pelo meio da água. É uma coisa maravilhosa, é um espaço fantástico. Mas o que eu quero dizer disso é o seguinte: nós já sofremos tanto, não foi por falta, vereador, de insistências, vereador Eduígues, por insistência, do ROIT da água, do ROIT do verde. Nós só temos obrigações. Primeiro, os nossos agricultores perderam as suas terras, pararam de plantar, perderam o cinturão verde. O verde, o entorno, ou onde a água foi, nós perdemos tudo, sem compensação. Então, nós trabalhamos, as pessoas ficaram sem emprego, né? E não temos compensação de nada, não temos ROIT, não recompõe a natureza, e a gente só fica com ônus e ônus.
nós não temos bônus. Quem tem bônus é a Sabesp, porque ela pega a nossa água de graça e vende muito caro. E nós, no município mesmo, compramos águas da Sabesp em alguns pontos. E uma água caríssima. Então, assim, é lamentável ver essa situação. Porém, o que me tranquiliza um pouco é que da penúltima reunião do Condemate, Vossa Excelência estava presente, presidente, o vereador Juliano Abbe também estava presente, e nós vimos a exposição e o slide, a penúltima, porque a última foi quando o ministro esteve presente. Por isso que eu estou mencionando da penúltima. Não é essa a conversa que nós ouvimos lá. Não é essa. E, assim, nós temos que barrar isso em todos os sentidos. Porque nós não podemos aceitar de maneira alguma que nós sejamos cobrados do jeito que somos para que eles venham aqui e poluam a nossa água. Então, assim, não podemos aceitar isso de maneira alguma. Se isso for acontecer realmente, que não é o que foi dito na reunião dos prefeitos, nós temos que agir. Obrigada, vereador. Obrigado. Senhor presidente, quero interpretar, quero lembrar o seguinte, senhor presidente. Os alunos aqui do Colégio Alfabeto, que são mais velhos, poderiam se perguntar: que Mogi das Cruzes está discutindo a água lá de São Bernardo do Campo, lá da represa Billings? Essa água que vem, senhor presidente, de lá, que estão querendo trazer para cá, essa água, vem lá para a represa Itaiaspeba, e que vai lá para Suzano, é a mesma que vai atender quase 200 mil habitantes da cidade de Mogi das Cruzes, no distrito de Brás Cubas e de Jundiapeba. É a mesma água. Sabem os alunos que Mogi das Cruzes não produz água suficiente para abastecer sua população. Nós gastamos quase 30 milhões de reais por ano para comprar água da Sabesp. Sabesp vem aqui, inunda as terras de Mogi das Cruzes, quase 15 quilômetros quadrados do nosso território, que nós abrimos mãos para a Sabesp explorar a água e vender água para a gente. E agora, senhor presidente, de forma unilateral, sem conversar com a cidade, sem diálogo, sem um estudo de impacto ambiental seguro, sem ouvir a sociedade mogiana, eles querem trazer o esgoto de São Bernardo para cá, senhor presidente, para nos vender depois a peso de ouro. Há muito tempo, senhor presidente, eu fico tranquilo, vereador Chico Bezerra, Vossa Excelência que trouxe esse assunto, eu venho falando o seguinte: Mogi das Cruzes passou da hora de ser esse relacionamento submisso à Sabesp. Ou a gente peita a Sabesp, vamos às barras da justiça, senhor presidente, para cobrar os royalties, porque é só no Brasil, senhor presidente, que qualquer outro produto é mais valorizado que a água. Tem royalties do petróleo, tem royalties não sei do que, de minério de carvão, de minério de ferro, tem magnesita, tem royalties para tudo. Para água não tem. A cidade nossa, senhor presidente, eu estava ontem estudando o mapa do novo zoneamento da cidade, quase 70% do nosso território da cidade de Mogi das Cruzes, a área de proteção de manancial. 70%, vereador Chico Bezerra. É esse absurdo, senhor presidente, desse relacionamento. E a gente paga e paga as nossas contas em dias. Quer dizer, a gente compra a água da Sabesp, da água que é nossa, que está no território da nossa cidade, que eles invadiram esse território, que não pagaram por isso, que usam a nossa tubulação para distribuir, e agora nós vamos usar o esgoto. Então, vereador Chico, eu acho que esse é o tipo de relacionamento que me preocupa. Que preocupa o seguinte: essa questão da cidade de Mogi das Cruzes ser sempre submissa ao governo do Estado de São Paulo. De aceitar tudo que eles nos mandam passivamente. Eu acho que está na hora da gente dar um basta nisso, da gente começar a questionar essas questões na justiça. Porque esse dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, na educação, na modernização da malha viária da nossa cidade, nós estamos gastando para pagar a conta da Sabesp. E não temos nenhuma compensação por isso. E agora vamos virar depósito de lixo.
Porque a água vem para Itaiaçupeba, para ir para Suzano lá ser tratada. Enquanto isso, a represa de Itaiaçupeba vai ser todinha contaminada, como foi a represa de Guarapiranga, lá na zona sul de São Paulo. Senhor presidente, eu acho que a cidade, esta casa, a cidade, o governo, a administração municipal tem a obrigação de se manifestar com Vereador, essa questão. só para colaborar com a fala de Vossa Excelência, é que compra água por R$1 e vende a R$1,20. Pior ainda. Vereador Juliano, quer uma parte? Deixa eu só mudar de microfone, que eu não consigo falar de costas. Só para contribuir com essa discussão trazida pelo vereador Chico, aliás, congratulá-lo a respeito, porque realmente é um tema importante. Fazendo duas correções apenas na fala do vereador Pedro Komura, muito embora seja realmente um braço um pouco mais limpo da Billings, mas é pertencente à represa Billings, altamente poluída. Ela é tão poluída que quando da época das obras do Rodoanel Trecho Sul, a Queiroz Galvão, responsável pelo lote 3, que é exatamente a transposição de um dos braços da Billings, ela teve que mudar o processo construtivo dela em relação ao cravamento das estacas, para a gente não ter a suspensão dos poluentes que estão lá sedimentados, de tão poluído que é essa represa. Tá? Então, só fazendo essa pequena correção em relação à fala do Pedro Komura e do vereador Mauro, na realidade, Mogi das Cruzes produz a água suficiente para abastecer toda a cidade. Sim. Só que com a perda que, lamentavelmente, a gente tem, e em função da infraestrutura que não permite a distribuição para a região de Brás Cubas, a gente acaba sendo obrigado a adquirir água da Sabesp. Todavia, o que o Rio Tietê hoje nos proporciona, seria possível nós abastecermos toda a população da cidade, caso a infraestrutura assim propiciasse. Ontem, eu acabei esquecendo de comentar com os caros colegas, mas ontem passou aqui no expediente do plenário os estudos concluídos pela SEV da Água, que dispunha sobre essas questões envolvendo compensação, que dispunha sobre os instrumentos necessários para a adequada gestão da água. Eu queria até fazer uma menção honrosa e agradecer ao vereador Olímpio Tomiyama, porque, no fundo, foi em função da ideia dele, da provocação do vereador Olímpio, que nós iniciamos esse trabalho no início do ano passado, com a contribuição da vereadora Odete, com a contribuição do vereador Cláudio Miak, Pedro Komura, Marcos Furlan, Caio Cunha nos auxiliou bastante, Mauro Araújo dentro dos debates. Vários foram os assuntos que nós abordamos e estudamos à época a respeito desse assunto. E um deles, obviamente, dizia a respeito dos chamados royalties, de uma compensação pelo fato de nós produzirmos água e pelo fato de nós termos todas as restrições de uso e ocupação em quase 70% do nosso território, conforme o vereador Mauro vem dizendo. E várias seriam as formas de nós sermos compensados por isso aí. Uma das formas que nós levantamos e articulamos por meio de uma reunião, à época, pelo deputado federal Jun Giabi, junto a duas associações municipais sediadas ali em Brasília, era para a mudança da lei que dispõe sobre royalty de água, de royalty de petróleo, royalty de xisto, ou seja, royalty sobre os bens minerais considerados bens da União. Essas duas associações recepcionaram o pedido que a SEV encaminhou à época, isso foi no ano passado, e propuseram uma modificação num projeto de emenda constitucional e num projeto de lei complementar que essas associações vinham defendendo e que dispunha exatamente da mudança do percentual de distribuição dos royalties do petróleo entre Estado, município e União. Então, essas duas associações municipalistas pleiteavam uma distribuição maior dos royalties do petróleo, percentualmente para os municípios, do que para os estados e para a União. E, dentro desse mesmo pedido, eles recepcionaram essa ideia de contemplar também o pagamento de royalties pela produção da água para fins de abastecimento regional. Porque a produção da água para fins de fornecimento de energia elétrica, isso já é contemplado com royalty. Mas para abastecimento de
de água não. Essa é uma das opções. A segunda opção já foi, inclusive, ventilado por alguns deputados estaduais. Eu não sei se esse foi exatamente o foco do pedido do vereador e do Iggs à época, mas é a mudança da lei que dispõe sobre o partilhamento do ICMS. Então, hoje, o ICMS que nós recebemos, a nossa parte do ICMS produzido dentro da cidade e que o Estado acaba devolvendo para o município de Mogi das Cruzes, existem alguns critérios ambientais para essa distribuição. Um dos critérios são as áreas alagadas, mas as áreas alagadas que permitem o fornecimento de energia elétrica. No caso de Salesópolis, por exemplo, ele recebe um benefício desse. Nós, Mogi das Cruzes e Suzano, não. E um outro critério ambiental que a lei do ICMS também dispõe é a respeito das unidades de conservação. Só que as áreas de proteção, os mananciais, as famosas APMs, elas não são consideradas unidades de conservação e, portanto, não fazem jus hoje, segundo os critérios de distribuição do ICMS, para que nós pudéssemos recepcionar uma parcela maior. Então, haveria necessidade também dos deputados estaduais recepcionarem isso aí por meio da modificação da lei do ICMS. E isso ensejou uma luta por meio da Câmara Municipal, liderada pela Câmara Municipal, junto a quase 20 câmaras municipais, em que todas elas assinaram o mesmo documento, a mesma moção, pleiteando exatamente a mesma coisa. Se nós somarmos, foram 15 câmaras municipais que representam um contingente de quase 5 milhões de pessoas. E eu acho que, com os deputados estaduais que nós temos hoje, eu tenho certeza que esse tipo de assunto poderá ser levado à frente. Uma outra compensação que dispõe sobre a questão da água é isso que foi abordado pela vereadora Odete e foi abordado por algum outro vereador aí que eu não me lembro, que fala sobre pagamento por serviços ambientais, o tal do PSA. Salesópolis, recentemente, assinou um convênio com uma ONG chamada TNC, cuja ONG está permitindo aos produtores rurais fazerem o tal do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O final disso tudo, essa ONG quer propor ao município de Salesópolis, que já possui uma legislação criando o tal do pagamento por serviços ambientais, que nada mais é a compensação direta para o produtor rural que produz água e que tem reserva legal averbada e que tem área de preservação permanente protegida, ele recebeu uma contrapartida por isso. Então, a ideia dessa ONG em Salesópolis é propiciar que esse mecanismo funcione naquela cidade. E, em decorrência disso, na última reunião da Câmara Técnica do Condemate, foi sugerido, foi dia 11 de março, se não me engano, foi recente, foi sugerido que essa mesma ONG fizesse o mesmo convênio junto com a Prefeitura de Mogi, cuja tramitação do processo já está correndo, para que também no município de Mogi e outros da região, nós também instituamos essa lei municipal que dispõe sobre pagamento por serviços ambientais. De onde que vem o dinheiro? É isso que a gente tem que arrumar. Quarto ponto, ainda falando sobre compensação. Aí eu vou entrar direto no ponto que o vereador Chico Bezerra comentou e a ausência do licenciamento que você comentou, vereador Mauro. Por quê? A outra forma de compensação dispõe sobre compensação ambiental. Todo empreendimento de significativo impacto ambiental tem EIA-RIMA, conforme Vossa Excelência comentou. Ao ter EIA-RIMA, um percentual do valor do empreendimento é revertido como compensação ambiental. E cadê o EIA-RIMA desse tipo de empreendimento? Esse é um questionamento importante, por isso que eu acho até que esse tipo de obra não vai ser concluído, porque no meio do caminho, algumas ações civis públicas provavelmente vão ser propostas por conta da ilegalidade, por conta da não conformidade da obra, frente a uma resolução do CONAMA que estabelece a obrigatoriedade de ter EIA-RIMA, mesmo numa situação emergencial que a gente vive. Daí, pela qual eu parabenizo Vossa Excelência, inclusive na fala, atentando-nos da necessidade de ter o licenciamento ambiental
desse empreendimento, assim como os outros 4 empreendimentos que foram anunciados pelo governo do estado e que têm impacto direto na nossa bacia. Guaió, o Itatinga, próximo ali do distrito de Itaiaçupeba, que também a gente não tem conhecimento do seu licenciamento. Só uma parte rapidinho, vereador. É só importante. uma complementação. Um minutinho só. É importante a fala do vereador Juliano. Eu gostaria de passar a palavra à vereadora Odete, aí vocês podem apartear, que fica dentro do tempo regimental. Por favor. Depois eu me concede um... Mauro, você quer encerrar? Não, mas eu gostaria que você aparteasse para a gente ficar dentro do tempo regimental. Ok. Que o vereador Chico Bezerra, ele foi criando agora, está criando alunos, seguidores. A parte do Juliano foi maior do que a dele. A parte inteira. Senhor presidente, Presidente, eu agradeço e vou passar a palavra para o vereador Mauro encerrar, depois regimental. Eu gostaria de abrir seu relógio lá, por gentileza. Senhor presidente, eu fico contente de a gente ter aqui na casa um vereador como o vereador Juliano, que é especialista na área. Mas falando aos leigos mesmo, senhor presidente, o que acontece é o seguinte, presidente, é uma questão política. O governo do estado, quando quer fazer uma coisa, ele vai e faz. Nós estamos falando de fazer tubulação. O governo do estado passou uma estrada por cima da represa do Alto Tietê. O governo do estado decidiu, senhor presidente, que o sistema Alto Tietê atendia 2 milhões e meio de pessoas. Vai passar a atender 7 milhões de pessoas. Quer dizer, a água que é produzida aqui em Mogi das Cruzes vai atender boa parte agora da capital de São Paulo e nós vamos ficar a ver navio, trocando em miúdos, vereador Juliano. Vamos ficar só com o rescaldo ambiental de toda essa situação. Nós vamos ficar com a nossa represa poluída, nós vamos ficar pagando mais caro pela água, entendeu? E não vamos ter nenhuma contrapartida nisso. Então, senhor presidente, acima de tudo, isso é uma decisão política da cidade de Mogi das Cruzes de se manifestar contra esse tipo de situação. Obrigado. O meu a partezinho depois, vereadora? Pode ser, vereador, fique à vontade. Vou ser bastante rápido. O vereador Juliano, quando eu falei que ia colocar essa matéria, eu pedi para que ele realmente falasse, porque o vereador Juliano vem acompanhando esse caso há muito tempo, e ele realmente nos deu uma aula com relação a tudo isso. Eu lembro não, eu tenho inclusive cópia do projeto, como o vereador Edu Igres, quando nós fomos deputados, o vereador na época dele, eu na minha época, quando deputado, nós entramos, na minha época entrou eu, a deputada de Campinas, a deputada Célia Leão e outros deputados da Assembleia, nós entramos com a compensação financeira de royalties com relação ao problema da água. E nós temos problemas seríssimos na região, e tínhamos problemas seríssimos, continuamos tendo, em Biritiba e Salesópolis, e Mogi também, com relação... Teve um período que Salesópolis não conseguia construir o cemitério de Salesópolis. Todo mundo sabe dessa história, entendeu? Por causa do problema ambiental que existia em Salesópolis. Mas dizer o seguinte, vereadora Odete e vereador Juliano, o dinheiro só tem um lugar que vai sair, que é do governo do estado. Tudo depende da boa vontade política do governo do estado querer fazer isso aí e aprovar. Porque a Assembleia tem uma infinidade de projetos relativos a isso aí. Todo ano, por exemplo, eu saí da Assembleia, o meu projeto deixa de tramitar na Assembleia, mas outro deputado entra e faz o mesmo tipo de projeto. Não fazem, não aprovam, vereador, porque o governo do estado não tem interesse nenhum de estar compensando os municípios com algum tipo de compensação para esse tipo de melhoria. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço. Presidente, vereadores, na fala do Juliano, ele ainda mencionou a situação de novos rios vindo para a nossa bacia, né? Ele deu o exemplo do rio Itatinga. O rio Itatinga está lá na serra, a água está indo para o mar hoje. É um pouco antes da cachoeira do Véu das Noivas, é a ponte. Ali é o rio Itatinga. Então, a água que hoje está indo para o mar, nós queremos trazer para nós, vindo por intermédio das nossas represas. Rio Biritiba, Rio Itaiaçupeba, Rio Jundiaí, Rio Itaiaçupeba, e ela vai continuar indo, e é exatamente aquilo que eles estão querendo trazer em relação a Billings. Mas é assim, não é só o Rio Itatinga. Nós tivemos um mapeamento da Sabesp na área sul do município, essa região aí, Piritiba Sul, Itaiaçupeba, mapeando todos os rios.
O Rio Grande, o rio... me fugiu o nome agora, Claro, esqueci o nome, não sei o que, Claro, me fugiu o nome. Também está mapeado para fazer parte disso. Então, assim, e são rios que, de repente, conseguem até nos abastecer com uma água de excelente qualidade, porque são nascentes da serra, são nascentes nossa, que consegue, por exemplo, hoje, Taessupeba é abastecido pela água da Sabesp. A distribuição é feita... Rio Claro, esse é o nome do rio. Então, Rio Grande, Rio Claro, Itatinga, são as novas captações que a Sabesp está indo em busca. Então, nós não podemos permitir essa busca dentro do nosso município sem o ROIT, sem melhores condições. Porque, novamente, o que ela vai fazer? O que aconteceu com Taessupeba? Nós tínhamos, na década de 90, vereadores, aproximadamente 20 mil habitantes. Hoje, nós não temos 10. E por que isso? Por causa da represa. Cadê os produtores? Cadê os moradores? Cadê a geração de emprego? O povo vai fazer o quê? Na década de 90, nós tínhamos perto de 20 mil habitantes. Hoje, não temos 10. Então, essa é a nossa realidade. E, por outro lado... Quando a gente fala, eu vejo esse tema totalmente ligado com o problema que nós debatemos muito já nessa casa, a não ser a água, que é o problema ambiental que tudo isso gera. E a gente vem debatendo e a gente não tem solução. Nós temos a lei específica do Alto Tietê e nós não temos retorno disso. Há quanto tempo está se trabalhando na lei específica? É uma maneira de nós termos uma compensação, uma valorização. E a gente não consegue. Então, vereadores, é complicado demais tudo isso. E a Sabesp continua trabalhando e fazendo aquilo que ela quer. Precisamos de água? Precisamos. Podemos captar mais águas? Podemos captar. O que não é justo é desembolsarmos todo mês 30 mil para pagar a Sabesp. Isso não é justo. E mandar água para ela de graça. Então, não podemos mais aceitar isso. E vai aumentar o volume, porque ela está trazendo novos rios para essa bacia toda. Então, assim, como é uma coisa muito nova, os sítios estão sendo visitados, as cabeceiras estão sendo trabalhadas. E se não é um trabalho da comunidade, as cabeceiras hoje já estavam todas invadidas. A do Rio Jundiaí, por exemplo, quem mantém aquilo lá são os escoteiros do distrito de Taessupeba. Tem um trabalho lindo feito lá. Senão, hoje, nós teríamos dentro da cabeceira do Rio Jundiaí inúmeras pessoas, famílias morando lá já. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadores. Não haver mais nenhum dos seus vereadores inscritos para falar, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos seus vereadores para a nossa ordem do dia. Ana Carina Rodrigues Pirillo, presente. Antônio Lino da Silva, na presidência. Benedito Faustino Tabaté Guimarães, presente. Vereador Caio César Machado Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson Hong, Emerson do Poço, está presente. Vereador Francisco Baci Bezerra de Melo Filho, presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Juabe, presente. Vereador Marcos Furlano, segunda secretaria. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Olímpio Somo Tamiyama, presente. Vereador Pedro Hideco Komura, presente. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado, presente. 23 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 23 dos senhores vereadores encontram-se presente a quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis constando na ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei complementar número 01/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a inclusão dos cargos que especifica na lei complementar 83/11, referente ao plano de carreira do magistério. Coloco em discussão o projeto de lei
Projeto de lei complementar, número 1/2015, de autoria do Poder Executivo. Não tendo emenda, eu vou colocar em discussão. Encerrada a discussão, nós vamos passar o processo de votação. Como é lei complementar, eu solicito ao primeiro secretário que proceda chamado dos senhores vereadores para que a gente possa colher os votos para esta matéria. Eu solicito aos vereadores e vereadoras que na hora de fazer a manifestação do seu voto, faça no microfone. Ana Carino Rodrigues Pirillo. Voto sim. Antônio Lino da Silva. Vereador Antônio Lino vota sim. Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio César Machado da Cunha. Caio Cunha vota sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Sim. Vereador Carlos Lucareschi. Voto sim. Vereador Cláudio Kilmiak. Sim. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Sim. Sim. Vereador Emerson Rong. Sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vossa Excelência. Vereador, microfone, vereador. Vereador Francisco. Sim. A sua presença agradece. Obrigado, Chico. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Sim. Vereador Jean Lopes, primeira secretaria, vota sim. Vereador Juliano Junab. Sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo. Voto sim. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza. Vereador Odete vota sim. Vereador Olímpio Samu Tomiyama. Voto sim. Vota sim. Vereador Pedro Hideki Komura. Sim. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Sim. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença Lima. Saiu. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Sim. Vereadora Vera. 21 dos senhores vereadores votaram sim, senhor presidente. Portanto, a matéria está aprovada. Única discussão e votação do projeto de lei número 21/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de cargos da Secretaria Municipal de Educação. Coloco em discussão o projeto de lei número 21/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovada a matéria. Única discussão e votação do projeto de lei número 19/2015, de autoria do vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, que dispõe sobre a denominação de via pública. Rua Raul Santos Seixas. Raul Seixas. Coloco em discussão o projeto de lei número 19/2015, de autoria do nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Peço a palavra, senhor presidente. Está em discussão. Vossa Excelência está com a palavra, o autor da propositura. Senhor presidente, esse projeto de lei, como o próximo, na verdade, senhor presidente, são nomes diferentes, são nomes de artistas. E importante é o seguinte, senhor presidente, a gente está cumprindo a legislação municipal que foi alterada pelo vereador Protásio. Quem está pedindo isso, senhor presidente, é a Associação dos Moradores da Fazenda Capelinha. Não é o vereador Mauro Araújo que está inventando um nome de artista para colocar em rua. Lá é um bairro, eles tomaram essa decisão entre todos os moradores, segue em anexo o pedido da presidência da Associação dos Moradores, os moradores que estão escolhendo os nomes das ruas, senhor presidente. É para informar isso ao plenário. E Raul Seixas ficou para a história, né? Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovada. Única discussão e votação do projeto de lei 20/2015, de autoria do vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, que dispõe sobre a denominação de via pública. Rua Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Tom Jobim. Está em discussão o projeto de lei número 20/2015, de autoria do nobre vereador Luiz Claudino de Araújo. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 04/2015, de autoria desse vereador, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Joel de Lima. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 4/2015, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Encerrada a discussão, vamos passar ao processo de votação. Gostaria de informar ao plenário da Casa que esta votação é votos nominais. E eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores e vereadoras que, na hora de manifestar o seu voto, fosse ao microfone, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário que Pela faça... ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem do nobre vereador Francisco Moacir Queria Bezerra só de uma Melo Filho. informação, senhor presidente.
título de honraria e de cidadão, são 2 para cada vereador, é isso? Sim, senhor. Só para esse tipo de informação. Obrigado. Segunda informação, que esse é o último do novo vereador. É o último meu, né? Não, são 2. Vou passar ao processo de votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos seus vereadores para a constatação de quórum. Vereadora Ana Carino Rodrigues Perillo. Voto sim. Vereador Antônio Lino da Silva. Vamos lá, vamos embora. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Antônio Lino Vota da sim. Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio César Machado da Cunha. Voto sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Voto sim. Vereador Carlos Lucareschi. Voto sim. Vereador Cláudio Kilmiak. Sim. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Sim. Vereador Emerson Hong. Sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Sim, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Iduígues Ferreira Martins. Sim. Obrigado. Vereador Jean Lopes, vota sim. Vereador Juliano Junabe. Voto sim. Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan. Sim. Vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo. Voto sim. Vereador Aldete Rodrigues Alves Souza. Vereadora Odete, vota sim. Vereador Olímpio Samo Tomiyama. Voto sim. Vereador Pedro Hideki Komura. Sim. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Sim. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Sim. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Senhor presidente, 21 dos senhores vereadores votaram sim. 21 dos seus vereadores votaram sim, portanto, a matéria está aprovada. Vai à sanção da presidência. Pela ordem, senhor presidente. Falar pela ordem, novo vereador Queria Iduígues fazer Ferreira um Martins. comunicado ao plenário, de acordo com a nova, Vossa nova Excelência, determinação regimental. pode fazer o comunicado desta casa. Senhor presidente, essa casa ela tem se preocupado bastante com o tema da reforma política. E no próximo sábado, às 10 horas da manhã, terá um ato pela reforma política na praça popularmente chamada de a Praça da Marisa, aqui em Mogi das Cruzes, na qual participa a OAB, a Igreja Católica através da CNBB. Então, estendeu o convite a todos os pares, próximo sábado, às 10 da manhã. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência que agradece. Única discussão e votação do projeto de resolução 04/2015, de autoria desse vereador, que dispõe que altera o artigo 1º da resolução 24/19 de março de 2015, sobre a Constituição Especial de Vereadores. Coloco em discussão o projeto de resolução número 4/2015, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores, por favorável, permaneçam como se conta. Está aprovado. Pode pedir lá. Fazer um comunicado à casa ao nobre vereador Jean Carlos Lopes. Senhor presidente, em virtude das comemorações do aniversário do PCdoB de 93 anos, nesta sexta-feira, a partir das 19h30, vai ter ali comemoração, um sarau. E nós estamos convidando, estendendo o convite aqui a todos os colegas, amigos vereadores. Também parabenizar e agradecer ao vereador quando aprovávamos a moção. Eu me esqueci de dirigir Vossa Senhoria, parabenizá-la. Realmente o PT tem sido um parceiro, nós temos sido um parceiro do governo e também junto ao Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela lembrança, senhor vereador. Estou havendo mais nenhum dos seus vereadores inscrito para falar e nenhum inscrito para falar em explicação pessoal. Antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se terça-feira no seu horário regimental. Portanto, está encerrada a presente sessão. E agradecer a presença dos alunos que nos acompanharam esta tarde nesta sessão. Muito obrigado com a presença de vocês.